Você sabe que dia é hoje? Sim, hoje é 31 de outubro. Mas por que hoje é uma data muito especial? 31 de outubro comemoramos o Dia da Reforma Protestante. Vem com a gente e entenda um pouquinho como a igreja chegou ao estado que está hoje. A reforma protestante não começou do dia para a noite. Ao longo da história da igreja, muitas pessoas tentaram colocar heresias no meio do povo de Deus. Quando a gente lê as cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo João, nós já vemos a preocupação deles em combater heresias da sua época. Todavia, o que fez com que a igreja perdesse o seu foco, no meu ponto de vista, foi quando a igreja se une ao poder político. Por volta do ano 380, o imperador Teodócio proclama o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Isso, num primeiro momento, parecia muito bom, já que o evangelho poderia ser pregado por todo o Império Romano sem nenhum tipo de perseguição ou restrição. Mas o tempo veio mostrar que, na verdade, essa união trouxe mais malefícios do que benefícios para a igreja, porque as pessoas começaram a procurar a igreja não mais por causa de Cristo, mas buscando poder, status, enfim. Depois dessa união da igreja com o Império Romano, muitas práticas foram sendo colocadas no culto da igreja, tais como culto aos santos, culto a Maria, uso de água benta, a tão famigerada indulgência. E talvez o que foi mais grave, a igreja proibiu a leitura bíblica pelo povo comum, restringindo a leitura aos líderes religiosos, alguns líderes religiosos daquela época. Em 1517, especificamente no dia 31 de outubro, Martinho Lutero, um reformador, escreve 95 teses e prega essas teses na porta da igreja de Wittenberg. E ali ele está questionando todas essas heresias que foram implantadas na igreja durante os séculos, chamando os líderes religiosos para uma reflexão, para voltarem às suas origens, para abandonarem essas heresias. Martinho Lutero se martirizava, se chicoteava, tentando expurgar os seus pecados, pois tinha medo da justiça de Deus, da ira de Deus. Olha a forma como os nossos irmãos viviam nessa era de decadência da igreja. Lutero chegou a declarar que odiava a Deus e que não amava. E um dia, meditando na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Martinho Lutero se depara com o texto do capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. Então, ele entendeu que a justiça de Deus se dava através do sacrifício que Cristo tinha feito na cruz. Ele entendeu que a justiça de Deus é revelada em Cristo e é lançada em Cristo e não em nós. Isso tirou um peso gigante de Lutero. E olha só o que ele disse: senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas, todas as escrituras tiveram novo sentido. Fica muito claro que nesse momento que Lutero vive o novo nascimento, um novo homem, né? Ele recebeu o dom de iluminação do Espírito Santo que o visitou e abriu os seus olhos, tirando o véu que não permitia ele enxergar o Filho de Deus. Foi aí que Martinho Lutero viu as coisas que estavam acontecendo na Igreja Católica e decidiu publicar as suas 95 teses. Os líderes religiosos daquela época, tão cheios de poder, não deram ouvidos para Lutero. O que nós precisamos entender é que Lutero não queria criar uma nova religião. Lutero queria que a igreja voltasse aos seus princípios. Mas os líderes não aceitaram. E assim como fizeram com outros que tentaram se levantar contra essas heresias, começaram a perseguir Martinho Lutero. Mas para a glória de Deus, por causa deste homem corajoso, hoje nós temos a Bíblia Sagrada traduzida na nossa língua. Vocês acreditam que a igreja atual precisa passar por uma reforma? Eu creio que sim. A gente no começo, a reforma protestante, através de Martinho Lutero, ele deu início, né? E eu vejo que hoje a gente precisa ainda continuar essa reforma ainda no meio da igreja, no seio da igreja. Eu vejo que não há dúvidas que precisa de uma reforma. A igreja perdeu o seu centro, perdeu a sua essência.
perdeu os princípios essenciais do cristianismo. Hoje, se a gente for ver, tem muita coisa parecida com as famigeradas indulgências lá de 1517. Estão vendendo salvação, estão deixando Cristo de lado, estão deixando a Bíblia de lado. Então, que Deus possa levantar nessa geração Martinhos Luteros, para que o verdadeiro evangelho continue sendo propagado. A reforma protestante deu super certo com Martinho Lutero, e um dos motivos foi devido à invenção da imprensa. Um acontecimento revolucionário que ocorreu no século XV e que mudou a história da leitura na modernidade. Antes da invenção da imprensa, os escritos eram em papiro. Era um material muito caro para preparar, para produzir, e isso impedia que a maior parte da população tivesse acesso aos escritos, à Bíblia, né, o cânon naquela época. Outro motivo é que a igreja estava enfraquecida. A igreja não era bem vista e nem bem quista aos olhos do povo. Isso também motivou que a reforma protestante estourasse de fato ali na mão de Martinho Lutero. As 95 teses de Lutero se espalhou rapidamente pelo mundo daquela época, estremecendo alicerces, revolucionando e transformando a história da igreja. E a vontade de Lutero nunca foi romper com a igreja. O desejo dele era que a igreja voltasse para as escrituras. Sabemos que Lutero não foi o único que lutava contra a decadência da igreja. João Calvino influenciou a França, Zwinglio frutificava na Suíça e John Knox na Escócia. Até hoje, a Igreja Reformada e Cristocêntrica mantém a pregação dos tópicos mais importantes das 95 teses publicadas por Martinho Lutero. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, glória somente a Deus.